Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. E vamos ouvir a palavra de Deus, e hoje nós vamos encerrar o primeiro problema que Paulo começou a tratar na carta aos Coríntios. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 1. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. E se você puder ficar de pé nesse momento, em reverência à palavra de Deus, fique, para que nós venhamos receber essa palavra maravilhosa de pé, como servos que reverenciam o seu rei. Diz aqui em 1 Coríntios 2, versículo 1 assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Vou ler novamente. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, parte A. Jesus, ele vai fazer essa colocação bem conhecida por você, por mim. Ele diz aqui em Mateus 5, versículo de número 13, somente a parte A diz assim: Vós sois o sal da terra. Amém? Vamos ler isso em voz alta. Vós sois o sal da terra. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra poderosa para nós aqui nessa manhã? Então põe a mão assim na altura do teu coração, eleve o teu pensamento a Deus, vamos pedir a direção do Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, neste momento, meu Pai, nós vamos ouvir a tua voz. Meu Pai, esse para nós é o momento mais importante, porque, meu Pai, é o momento em que recebemos do céu a direção, é o momento que recebemos do céu o alimento para a nossa caminhada, para a nossa continuidade nesta terra. E é por isso, meu Deus, que pedimos a Ti, Senhor, abençoa esta manhã, que a Tua palavra, meu Deus, ela venha trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Meu Deus, que o Senhor quebrante os corações aqui, Pai, para que o que está sendo feito seja praticado e para que aquilo que for praticado venha ter a boa colheita do Senhor. Que nós venhamos, meu Deus, verdadeiramente aprender com os erros da igreja de Corinto, a não errarmos como eles erraram, e assim, meu Deus, podermos glorificar o teu santo nome de cabeça erguida. Assim, meu Deus, como nesta manhã, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Mas, meu Deus, pedimos ao Senhor, avance o Teu reino, nos conforme, meu Deus, na imagem do Teu Filho Jesus Cristo, que nós sejamos verdadeiros adoradores e imitadores dEle nesta terra. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção pelo seguinte fato. Hoje nós vamos encerrar esse primeiro problema que Paulo ele está tratando com a igreja de Corinto, que é o partidarismo na igreja, que é a divisão, subdivisões, panelinhas dentro da igreja. E esse problema, amados,
partidarismo dentro da igreja, ele é um problema tão sério, mas tão sério, as pessoas não têm noção da seriedade que esse problema tem, que Paulo ele vai dedicar os 4 primeiros capítulos da carta aos Coríntios para tratar de um único problema, de tão sério que é este assunto, acerca de divisões dentro de uma igreja. E como o assunto ele é o mesmo, para a gente não ficar rodeando o mesmo assunto, eu vou sintetizar esse tema, esses 3 últimos capítulos aqui, porque nós vamos expor a carta aos Coríntios, não versículo por versículo, mas problema por problema. Eu vou tentar sintetizar da melhor maneira, bem compreensível, para que além de nós entendermos, nós venhamos conseguir evitar esses problemas que destroem uma igreja e nos afasta do caminho do Senhor. Amém? Então vou fazer aqui uma breve introdução, só para você que está chegando hoje, que não acompanhou as ministrações, entender. Amados, o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Corinto. Na sua segunda viagem missionária, ele passa por Atenas, fica ali menos de um mês, e logo em seguida ele vai para a cidade de Corinto, e ali ele viu um potencial muito grande naquela cidade, por causa da sua localização. Corinto estava crescendo muito, havia um porto, o porto de Cencreia, aonde desembarcavam pessoas o tempo inteiro e também saíam pessoas para o mundo inteiro ali da cidade de Corinto. E Paulo, ele percebendo esse potencial, ele decide ali colocar uma igreja em Corinto, porque as pessoas que ouvissem a palavra poderiam levar o evangelho para o mundo inteiro a partir dali. Só que ali não foi fácil de plantar uma igreja, porque ali houve muita resistência. O povo tinha o coração muito duro. O povo, eles resistiam muito a Paulo por causa que eles olhavam muito para o seu próprio entendimento e não quebrantavam o coração para as coisas de Deus. E Paulo, depois de um ano e 6 meses, 1 ano e meio, pregando a palavra ali, ele vai embora, vai para Éfeso e fica 3 anos em Éfeso. Ainda na cidade de Éfeso, Paulo ele vai receber uma carta que vai soar como um pedido de socorro espiritual. Porque uma família que estava ali naquela igreja de Corinto, a família de Cloé, eles percebem que o que está acontecendo dentro da igreja não tem nada a ver com o que a palavra diz. O que estava acontecendo ali dentro daquela comunidade cristã não se parecia nada com os ensinos que Paulo havia apresentado aos irmãos. E é por isso que eles vão escrever essa carta relatando vários problemas que estavam acontecendo ali, no qual o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta tratando de todos esses problemas, só que o mais nocivo, o mais difícil dos assuntos que estavam naquela carta era o partidarismo na igreja. O mais letal para uma igreja era o partidarismo que havia ali. Eu falei nas outras ministrações que ali se levantou 4 partidos. E, amados, entenda uma coisa, não tem nada a ver você não concordar com a visão do ministério e sair e ir para outra igreja. Você não pode ficar dentro do lugar, não concordando com o lugar, e ali você começa a ser um câncer dentro da igreja por não concordar com aquela visão. Aí você, ao invés de fazer bem, você acaba fazendo mal tanto para a igreja quanto para si mesmo. Você é livre para adorar a Deus, e uma das coisas que eu sempre falo é que a igreja ela é do Senhor. Se você, por exemplo, diz assim, pastor, eu não estou feliz aqui no Ministério Pão Vivo, porque eu não vejo o Senhor mais como homem de Deus. Meu irmão, eu te entendo.
Melhor coisa que você faz quando você não consegue receber o que vem do altar é você pegar as suas coisas, ir embora, continuar na presença de Deus. Deus vai te encaminhar para uma igreja que você vai continuar crescendo e sendo bênção, mas você não pode ficar dentro da igreja morrendo e matando. Você tá entendendo? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas ali, as pessoas, elas não saíam, mas dividiram a igreja em 4 panelinhas. Tinha o povo que gostava de Paulo, fundador daquela igreja. Tinha os outros que gostavam de Apolo, que foi o pastor que Paulo colocou ali. Tinha outros que gostavam de Pedro, que nem lá esteve. E tinha os outros que falavam que não gostava era de nenhum deles. Que eles eram somente de Jesus, que não obedeciam a homens, que a revelação vinha do alto. E isso fez com que aquela igreja ela ficasse a ponto de fechar as portas. Pastor, mas o partidarismo na igreja é tão sério assim? Seríssimo. O partidarismo dentro da igreja ele é pior do que Satanás. Porque as portas da igreja, elas não sucumbem, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas um partidarismo dentro da igreja é um câncer, que quando se descobre, pode ser tarde demais. E é por isso que eu quero ensinar a você hoje, como pastor dessa igreja e enviado de Deus, como que você consegue evitar esse mal que praticamente matou aquela igreja. Eu quero ensinar isso para você, mas primeiramente, por que nós devemos evitar esse partidarismo da igreja? Primeiramente, amados, porque uma igreja dividida ela não agrada a Deus. Ela não agrada a Deus. Uma igreja dividida, Jesus ele não está nela. Essa igreja ela tem guetos, panelinhas. Você pode esquecer que Jesus está passando longe dessas coisas. Porque Jesus, ele não morreu para nos dividir, ele morreu para nos unir. Amém? Diz aqui em Mateus capítulo de número 18, declaração do próprio Senhor Jesus, ele vai dizer aqui o seguinte, Mateus 18, versículo 20, ele vai dizer assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Entenda isso. Jesus ele não está falando de quantidade aqui. O contexto que Jesus ele disse isso é concordância. E o mínimo para se ter uma concordância é 2 pessoas ou 3 pessoas. Não é que ele está dizendo de quantidade. Ele está dizendo de concordância. No caso, amados, de uma igreja para que Jesus esteja junto dela, esteja no meio dela, operando nela, todos têm que estar unidos. Todos têm que estar com o mesmo sentimento. Todos têm que estar na mesma pisada, na mesma visão. Não podem estar na mesma igreja divididos, olhando de rabo de olho um para o outro, dizendo eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, porque se Jesus ele encontrar isso, ele não está neste lugar. Ele não está, porque a igreja ela precisa entender isso. Se a igreja ela é dividida, o culto é em vão. O culto ele não vai chegar até Deus. Nós, por exemplo, temos que pensar no que queremos. Quem aqui que gostaria que Jesus ele habitasse sempre nessa igreja? Levanta a mão e diga glória a Deus. Quem gostaria, diga glória a Deus. Então você tem que pedir as pazes para o teu irmão, amado. Você não pode estar cultuando a Deus com raiva do seu irmão em Cristo, na mesma denominação, na mesma congregação, sentado no banco do lado. Você não pode, porque isso não atrai Jesus. Imagina, ele que sonda a mente e o coração. Ele é o único que faz isso.
Jesus, ele não se impressiona com vozes bonitas, amado. Ele não se impressiona. É igual quando Paulo ele fala lá em Romanos que o povo de Deus parece que é esquizofrênico. Porque está um com raiva do outro, não conversa com o outro, não dá a paz do Senhor para o outro, não cumprimenta o outro, aí depois se reúne e fala, vamos louvar a Deus. E aí sai até aquela voz bonita do meio da congregação. Só que Deus ele não se encanta, porque ele sabe o que está por trás daquela voz bonita. E ele não está ali. Você vai vendo que as igrejas é que têm mais técnicas. Parece que ocorrem cada vez menos milagres. Que Jesus não está ali. Por causa que há uma subdivisão, tem a equipe A, a equipe B, a equipe C. Aí um quer louvar melhor do que o outro. Aí um quer pregar melhor do que o outro. Tem aquela disputa. Aí tem o irmão que quer vir mais bonito do que o outro, quer aparecer mais do que o outro. Esse tipo de situação mata uma igreja. Acaba com o corpo de Cristo. E Jesus ele não está nessas coisas, amado. Igual, por exemplo, você gostaria... Quem aqui crê que Jesus está dentro da casa dela? Fala assim. Você que pensa assim, pastor Jesus, ele está dentro do meu lar. Jesus é o dono da minha casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas você crê nisso? Mesmo não conversando com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, como que ele está lá dentro? Você crê nisso mesmo? Mesmo você dormindo com raiva do seu esposo, você com raiva da sua esposa, como que Jesus vai estar num lugar onde as pessoas não concordam, amado? Se você quer Jesus dentro do teu lar, você precisa fazer as pazes com a tua família. Pastor, não, eu aí para mim é demais. Amado, Jesus, ele pediu perdão por nós. Ele pediu perdão por nós. Ele não precisava pedir. Talvez você não precise pedir perdão para ninguém à tua volta. Mas se você quer que Jesus ele entre e o mal que está destruindo a tua família saia, às vezes nós que fomos alcançados pela graça, nós temos que fazer isso. Amém? O partidarismo, as subdivisões dentro de casa, é o que Jesus ele vai dizer, olha, uma casa, um reino dividido contra si mesmo, ele não consegue subsistir. Não tem casamento que avance com divisão, com ideias diferentes. Não tem família que avance, não tem ministério que avance, não tem uma empresa que avance, não tem uma reunião de condomínio que avance se cada um ficar pensando de um jeito diferente. É por isso que nós devemos evitar o partidarismo dentro da igreja, porque senão Jesus ele não vai estar no local e aqui o que nós estamos fazendo é completamente em vão. Se você quer, escuta o que o Espírito Santo está te dizendo. Se você quer Deus agindo aqui nesta congregação, se você tem problema com alguém dentro dessa igreja, peça perdão. Peça perdão. E quem quer que Deus haja nessa igreja, perdoe. Porque assim, amados, a abundante graça de Deus se manifestará. A presença dele será abundante, não somente aqui, mas em você, na tua casa, na tua família e aonde quer que você for. Amém? E como que nós vamos conseguir evitar o partidarismo na igreja? Primeiramente, amados, nós temos que entender o lugar de Cristo dentro da igreja. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2, aonde nós iniciamos a leitura. Paulo ele vai deixar bem claro que ele foi para lá para falar, não para ouvir. Ele foi para lá para ensinar, não para aprender os rudimentos do mundo. Ele foi para ensinar a doutrina de Deus. Olha o que diz.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós. Eu não quero saber dos meus conceitos pessoais e nem dos seus. Eu não quero saber das minhas visões pessoais e muito menos das suas. A única coisa que eu quero saber aqui e falar para vocês é que Cristo morreu por vocês na cruz do Calvário e ressuscitou. Ele sabia que aquilo, se ele abrisse a bandeira do coração dele, a porta do coração, as pessoas iam querer implantar na vida dele pensamentos que não agradariam a Deus. E naquela igreja ele percebe isso logo que ele diz, que ele decidiu nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo ele está dizendo, amado? Como que eu entendo o lugar de Cristo na igreja? O assunto principal, essencial, vital para uma igreja é Jesus Cristo. Diga assim, o assunto principal de uma igreja é Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está do teu lado, o assunto na sua vida é Jesus Cristo. Paulo ele não quis saber de outra coisa, a não ser a Jesus Cristo. E quando a igreja ela perde a centralidade de Cristo dentro dela, a igreja ela adoece, ela fracassa, ela é derrotada, ela é demolida. E Paulo, ele relembra eles em quem a igreja ela foi fundada. Diz aqui em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo de número 10, Paulo ele vai dizer para os irmãos ali, escrevendo a carta, ele vai dizer assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está dizendo que a fundação, o alicerce, aquilo que vai firmar a casa, tem que ser Jesus. A igreja que perdeu esse conceito, onde Cristo ele não é a base, ela é uma igreja demolida. Ela é uma igreja que está completamente fora da visão. A igreja que é fundada, com todo respeito, em Maria, ela já é uma igreja que vai ser demolida. Porque Jesus, ele venceu a morte, ele está vivo e reina para sempre. A igreja que é fundamentada em Kardec, em Maomé, em outros aí, é uma igreja que está demolida desde já, porque esse fundamento, ele já é um fundamento ruído. Ou uma igreja que é fundada na base de homens, ela já é uma igreja destruída. Porque o único que vive e reina para sempre, o único que a morte não pode vencê-lo e não pode, é Jesus Cristo. Amém? E se Cristo, amados, ele for desprezado dentro de uma igreja como a pedra fundamental, assim como está escrito lá no Salmo 118, 22, que diz que a pedra que foi desprezada pelos construtores, ela é colocada como pedra fundamental, como pedra angular. É Jesus Cristo. Se alguém desprezar a Cristo, o fundamento está errado e esta igreja, ela não sobrevive. Ela não sobrevive. A igreja, ela precisa ser fundamentada em Jesus Cristo. E diz aqui, ele continua falando, em 1 Coríntios 3, no versículo 12, ele vai dizer assim, olha, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo.
e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Amém? Entenda que são duas coisas diferentes. O fundamento tem que ser Cristo. E geralmente, toda a igreja, quando surge, o objetivo é falar de Jesus. O começo é falar, vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho, vamos evangelizar, vamos ganhar almas, vamos abraçar os leprosos, vamos nas praças, levantar os mendigos, porque Jesus ama eles, vamos fazer o trabalho de uma igreja. Toda a igreja, quando começa a fundação, geralmente é Cristo. Se não for, geralmente ela nem começa. Se a motivação ela for errada, é o que Gamaliel ele vai dizer. Se essa obra ela for de Deus, meu irmão, ninguém consegue destruí-la. Mas se for de homens, ela se destrói sozinha, porque o fundamento está errado. Mas geralmente toda a igreja é fundamentada em Cristo. Mas a edificação, aquilo que vai em cima do alicerce, geralmente a gente usa tijolo, hoje em dia se usa drywall, tem uns que usam bloco, né? Os pedreiros aí de plantão aí sabem bem, que é o que vai levantar a obra. Aqui Paulo ele está dizendo o seguinte, que a edificação, para ser bem feita, tem que ser com um material precioso, resistente e raro. Olha o que ele vai dar como exemplo aqui, ó. No versículo 12, ele diz assim: e o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, primeiramente. Material resistente ao fogo, que é raro de se encontrar, porque a pessoa para encontrar ouro, você acha ouro aí pelas ruas da cidade, hein? Acha? Não, a pessoa às vezes vai ter que cavar muito. Você vê ali, ó, a Vale, né? Que é uma mineradora, vai com máquinas pesadas para tentar achar uma jazida ali de ouro. Se achar, é algo maravilhoso. Você vai vendo os garimpeiros, eles têm que ficar cavando na terra, lavando. É difícil de encontrar. Esse que é o material que uma obra ela tem que ser edificada. Com material difícil de se encontrar, com material raro, que é a palavra de Deus. Porque ler a Bíblia todo mundo consegue ler, mas encontrar a verdade poucos conseguem encontrar. Para encontrar a essência, para encontrar a pessoa que, o pastor que não lê a Bíblia, cava com profundidade, ele está edificando a obra de uma maneira rasa. Porque ele vai usar ali um material descartável, madeira, feno e palha, que você acha pela cidade aí. A pessoa quebrou o guarda-roupa, ela põe na calçada. Aí se alguém está precisando fazer um almoço em casa e tem um fogão de lenha, leva embora para queimar. Então, a obra de Deus ela não pode ser colocada, edificada com materiais descartáveis, que vão se perder, porque quando isso acontece, amados, perde a graça. E você não vai vendo que muitas denominações, o fundamento é Jesus Cristo, mas na hora da edificação fica aquele trem sem graça, que sempre tem que ter uma novidade, porque vai se perdendo. Olha, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar aqui a igreja. Então vamos fazer o seguinte, vamos ensinar a doutrina de demônios? Vamos. O demônio está na sua casa. O demônio está em você. O demônio está em tal lugar. Aí passou aquele efeito da goma de mascar, a pessoa fala, agora nós temos que fazer um grande encontro. É G12. Vamos fazer um G12? Tem que ter um encontrão. Tem que ser algo maravilhoso. Tem que ser algo tremendo. Aí a gente junta as equipes. A gente subdivide a igreja. Vamos fazer assim, vamos fatiar a igreja em várias partes, colocar vários líderes para liderar. E aí a gente não precisa ter tanto trabalho assim. E aí vai vindo aquele monte de gente. A gente junta um monte de pessoa. Passa o efeito da goma de mascar, tem que vir outro. Tem que vir outro. Tem que vir outro. Tem que vir outro. Porque não é um material resistente. Perde a graça muito rápido. Aí as pessoas elas ficam dentro da igreja esperando as novidades que vão ter. O pregador que vai vir pregar. Quem que é o reverendo, se é o bispo, se é o apóstolo.
porque não conseguem ser fundamentadas em coisas resistentes. E a única coisa que resiste o tempo, amados, que pode passar anos e anos, é a palavra do Senhor Jesus. Pode passar céus e a terra, mas as palavras dele nunca hão de passar. Amém? Então nós temos que entender isso. Você quer fugir do partidarismo? Entenda o lugar de Cristo na igreja. Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Diga, Jesus Cristo é tudo o que eu preciso. Amém, amados? Mas como que nós fazemos para fugir do partidarismo da igreja e evitá-lo? Entendendo o nosso lugar na igreja. Diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo de número 4, diz a palavra do Senhor, assim, olha, 1 Coríntios 3, versículo 4, Paulo, ele vai colocar as pessoas, inclusive ele, no seu devido lugar. Diz aqui, porquanto, havendo entre vós, versículo 3, tá? Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha só, a palavra servos aqui é diácono, para servir. Paulo ele está deixando claro que Deus, ele nos ama. Deus nos escolheu. Mas se Deus, ele não nos capacita a trabalhar, amado, a pregar a palavra, a servir na igreja, a você a ouvir. Se Deus ele não nos capacita, não seríamos absolutamente nada. Não existiria o pregador, existiria um bêbado no mundo. Não existiria um obreiro, existiria um drogado talvez no mundo lá fora. Não existiria congregação, existiria pessoas vagando, mortas espiritualmente pela terra. Sem a capacitação de Deus, nós não somos absolutamente nada. E diz aqui no versículo 6 e 7, Paulo está dizendo aqui, olha, como que Deus é quem dá essa capacidade. Diz aqui, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Olha só, Paulo está deixando claro que a única condição que nós temos diante de Deus é fazer a vontade dele. É um plantando, outro regando. Mas quem que plantou a semente? Ninguém. Quem plantou era um Zé Ninguém. Quem regou era um Zé Ninguém. Paulo está dizendo isso para que as pessoas não fiquem apegadas em coisas que não mudam a vida. Adianta plantar semente e não cuidar? Adianta. Sim ou não, igreja? Adianta você ser pai e não cuidar dos seus filhos? Adianta você plantar uma igreja e não cuidar dos membros que ali estão? Não adianta. Não adianta de nada. Quem planta é nada. Quem rega e está cuidando ali também não está fazendo grandes coisas, porque você está regando da maneira errada. Você pode matar a semente afogar, ela sair de dentro da terra e você nem vê. Regar a terra de maneira errada, não adianta. É igual eu falo aqui com os irmãos da igreja, eu falo sempre, Deus, eu não quero mais pessoas do que eu aguente cuidar. Não adianta ter pessoas até lá na rua que eu não sei o nome dela, que eu não sei o que ela está passando, que eu não sei o que ela está vivendo. Regar a terra de maneira errada não adianta de nada, não traz crescimento. Então, quem rega e quem planta, quem está cuidando, é nada. Paulo não está dizendo assim, o pastor da igreja. Claro, amados, que nós temos que ter reverência, dar honra a quem merece honra.
mas não é palanque, não é pedestal, não é isso. Que Paulo está dizendo, quem plantou e quem regou é absolutamente nada. Não tem que acrescentar mais nada além do título que Deus ele me deu, que é pastor. Amém? Porque às vezes a pessoa ela vai acrescentando, fazendo acréscimos, que Jesus ele fica tão pequenininho. Ó, o reverendo, o mister, o master, galáctico, o reverendo, o sobrenatural, querubim ungido, fulano de tal. Peraí, amado. Fulano de tal, quando canta, o céu ele desce. Para que isso? Se Deus não capacitar, meu irmão, você não é nada. Se Deus ele não usar aqui a pregação, eu vou estar aqui enchendo linguiça nesse altar. Porque a palavra não vai fazer sentido para ninguém. Então quem está pregando é nada. É igual disse semana passada, é a colher de pedreiro na mão do pedreiro. Quem sabe chapar a massa na parede é quem está ali no comando das coisas. A colher por si só não faz nada. Amém? Então Paulo está deixando claro, mas aquele que dá o crescimento, isso merece toda a honra, toda a glória. E o único que dá o crescimento em qualquer situação é o Deus Todo-Poderoso. É Deus quem nos faz crescer. Amém? Louvado seja Deus, é Deus quem nos faz crescer. Então, nós temos que entender o nosso lugar na igreja e as nossas funções no reino para evitar o partidarismo. Se ninguém é ninguém e só Deus, ele é digno de alguma coisa, sigam somente a Deus. Sigam a direção de Deus. Claro, Deus ele vai colocar lideranças, autoridades constituídas. Se você perceber que Deus está com elas, esteja com elas também. Amém? Amado, nós temos funções no reino. Igual, por exemplo, semana passada eu falei de uma, que nós fomos escolhidos para confundir. Confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Paulo ele vai dizer, mas Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. As coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Ou seja, nós temos uma função, que é confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Você já percebeu na igreja, o empresário mais bem-sucedido da cidade, ele passa pano na igreja. Na empresa dele tem 50 funcionários para passar pano, mas quando ele vem fazer a obra na igreja, ele passa pano na igreja. É uma confusão, ninguém entende isso. Ninguém entende. Ninguém entende como que você é feliz. Como que você, tendo pouco, consegue olhar para o céu e agradecer, e aquele que tem muito não consegue virar para Deus e falar, Senhor, obrigado pelo que eu tenho. Nós somos a confusão desse mundo. Mas eu quero deixar bem claro, não é para arrumar confusão não, tá? O pastor falou que eu sou a confusão desse cristão, que é a confusão do mundo. Eu nunca vi gostar de uma confusão. Sai de uma, entra em outra. Sai de uma, entra em outra. Tá pior que Davi limpa a espada de manhã para usar de noite. Não, nós somos a confusão na mente do mundo, nas pessoas que estão no mundo lá fora. Porque nós passamos por momentos difíceis glorificando a Deus. Nós temos, às vezes, percas e continuamos glorificando ao Senhor. Enquanto aqueles que estão lá fora, eles falam, como que você consegue? Porque quando eles têm alguma perca, eles ficam, por quê? Por quê? Eles não conseguem entender. Então, nós temos uma missão que é confundir o lá fora através da nossa vida com Deus. Amém? Ele vai nos fazer crescer. Mas diz aqui a palavra do Senhor que nós também somos santuários de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus,
Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Olha só o que Paulo está dizendo. Maravilha. Nós temos a proteção de Deus. Nós temos a proteção do Senhor, porque diz aqui, ó, ninguém pode destruir o santuário de Deus. Porque se alguém tentar destruir o santuário de Deus, Deus destruirá ele. Diga glória a Deus. Ai de quem se levantar contra aquele que é do Senhor, está na vontade dele. Deus, ele nos guarda. Amém? Amém, igreja? Mas você sabe quem que é o maior destruidor do santuário de Deus? Hein? Ô pastor, isso é fácil. É Satanás. Você mesmo. É você que vive destruindo o santuário de Deus. Quando passa aquela ideia maravilhosa, vou fazer uma tribal aqui nas costas, aqui, ó. Que é o meu desejo. Quando você, por exemplo, está bem nas coisas de Deus, mas fala, só uma vez não tem nada a ver, não. O maior destruidor do santuário de Deus, do templo do Senhor, que somos nós mesmos. Amém? Cuidado, igreja, para você não ser o seu maior inimigo. Cuidado para você não ser destruído por Deus, porque não guardou quem é você. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Olha, nós temos essa função, sermos santuário de Deus, sermos exemplo. As pessoas olharem para nós como exemplo. Os nossos filhos olharem para nós como exemplo. Santuário de Deus. Quando a pessoa quer ser um imitador de Cristo, Deus protege, Deus guarda e Deus livra de todo mal. Mas quando a pessoa ela começa a se deteriorar, a fazer coisas que envergonham o nome do Senhor, a Bíblia ela diz que é melhor meter uma pedra no pescoço e se lançar de um abismo do que escandalizar o nome do Senhor. Cuidado, cuidado. Partidarismo na igreja, se a pessoa não entende a função dela, olha, eu tenho que dar exemplo. Vem fofocar comigo, fala, não, você é meu amigo, não vem mandar o WhatsApp para mim essa hora da noite, nem tá fofoca. Então, posso falar que é seu nome? Posso chegar perto da pessoa? Posso. Ô pastor, fulano de tal tá assim, assim, assado. Eu falo, tudo bem, vem cá, chega aqui. Fulano, faz favor aqui, tá me falando. Você não tem vergonha na sua cara, não? Ah, pastor, você me expôs. Você me deixou envergonhado. Então não fala. Mas cuidado, viu? Lembra, né? Se a pessoa ela for para o inferno por causa que você não falou, você pode ter uma continha para pagar no final. Cristão tem que ter o quê? Santidade. Santidade não é complacente com coisas erradas. Amém, igreja? Vós sois o quê? Santuário de Deus. Amém? O lugar santo do Senhor. Mas diz aqui que nós somos também ministros de Cristo e despenseiros de Deus. 1 Coríntios 4:1 diz assim, ó: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Ministros de Cristo. Aqui o termo usado aqui não é diáconos, não é doulos, mas é rupereta, que é um remador. Ministro de Cristo aqui dá a ideia de um escravo que está lá no fundo do navio, lá na parte de baixo, que está remando a embarcação. É um escravo remador, esse é o rupereta. Esse que recebe a ordem de um capitão. Ele não é o capitão do navio, ele é só um remador que faz o barco avançar. Essa que é a ideia de ministro de Cristo. Ou seja, ele é um escravo que não comanda nada, que só segue a orientação. Por isso que ele está dizendo, ó, as pessoas elas têm que ver a nossa vida como quem recebeu a orientação. Que através da orientação que recebemos, da ordem que recebemos, que a nossa vida e a obra vai avançando. Quando nós entendemos isso,
temos que ser vistos dessa forma, a pessoa não vive aquela contradição de pregar uma coisa e viver outra. Tem muita gente assim, né? Chega em casa, quebra o pau, bate na esposa, né? E na igreja é o santo de Israel. Isso é errado. Errado. É igual aquela historinha, né, do menininho falando com o pai: pai, vamos morar na igreja, perto do pastor, né? E o pastor achando lindo: olha só, seu filho morar na igreja, lindo. É igual Davi, né? O sonho de morar na igreja, né? Mas por que você quer morar na igreja? Não, porque lá em casa meu pai não xinga, meu pai não bate na minha mãe, meu pai não é ignorante. Aqui na igreja meu pai é um santo, eu quero morar na igreja. Viver uma coisa, pregar outra. Quando você entende, eu sou só um escravo remador nessa obra, amado. A ordem que Deus ele dá, nós estamos aqui, ó, remando, remando, remando. Às vezes dá uma cansada, um rema mais um pouquinho, o outro vai lá e toma, mas é somente isso. É isso que as pessoas têm que ver. Nós não podemos deixar que elas vejam mais do que isso. Mais do que isso. Amém? Mas ele diz que nós somos esse escravo remador, mas também despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, o escravo remador ele tem um capitão, que é Jesus. Jesus é o melhor capitão. Você lembra que na tempestade ele está dormindo ali na polpa, aonde fica o leme, aonde o capitão ele fica? Jesus ele dá ordem até para a tempestade cala. Quando ele dá ordem, o escravo ele também tem que obedecer, o servo tem que obedecer. Mas o despenseiro, ele não é o dono da despensa, mas ele tem o acesso. Ele tem o acesso. É igual José, ele não era dono da casa de Potifar, mas ele estava com a chave ali na mão, ele podia entrar lá dentro e pegar o que precisasse para compartilhar com os outros funcionários. Nós somos assim também. Nós não somos donos da despensa, mas nós temos acesso a ela. Nós temos acesso. Só que, pastor, para mim é difícil, porque eu tento, e parece que Deus ele não confia nada. Porque o dispenseiro, amado, ele tem que ter uma característica primordial, que diz aqui no versículo de número 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles se encontre o quê? Fiel. Sem fidelidade, o dispenseiro ele não pode entrar na dispensa. Sabe por quê? Porque senão o dispenseiro ele entra lá na dispensa e ele não entrega o que está lá dentro. Ele entrega o que é dele. Você já viu aquela pessoa que tem, não vou dizer aquela pessoa, mas vamos dizer que tem pessoas assim que são maquiavélicas, que inventam coisas. Olha, eu tive um sonho, eu tive uma visão, mas na verdade ela não entrou na dispensa de Deus, ela entrou na dela e está trazendo o que ela quer para amordaçar o povo, para trazer o povo a fazer aquilo que ela quer. Ela quer ser capitã do navio. Então, o dispenseiro ele precisa ser fiel àquilo que ele recebe. Ele não pode alterar a rota do navio, ele tem que só remar. Amém, amados? Quando nós entendemos o nosso lugar na igreja, nós evitamos ali o que desagrada a Deus, que é o partidarismo na igreja. Mas, para finalizar, nós temos que aprender a nos relacionar com Deus. Primeiro, nós precisamos entender o lugar de Cristo na igreja, de Deus na igreja. Depois, aprendermos o nosso lugar na igreja. E assim, nós juntos no mesmo lugar, Deus e você e Deus, nós todos juntos, o que nós temos que fazer? Aprender a relacionar com Ele. Diz em 1 Coríntios 3:1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Versículo 2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Amém? Olha só o que Paulo ele está falando aqui. Ele está falando de profundidade em relacionar-se com Deus. Porque, amados, às vezes a pessoa ela pensa assim, Paulo ele está falando aqui que tem pessoa que não aguenta, tem que pregar para um de um jeito e pregar para outro de outro. Eu discordo disso. Eu penso que Paulo ele não está se referindo nisso. Porque a mesma coisa que ensina aqui na igreja, ensina na escolinha lá embaixo. É a mesma coisa. Você não vê na Bíblia ensinando-se coisas diferentes para faixas etárias. Isso é coisa do mundo. Para os jovens vir para a igreja, vamos pôr um globo aqui, fazer a casa de Deus uma boate. Vamos fazer isso? Que aí eles vêm. Não. Não é assim que Deus ele manda ensinar. Ele está falando aqui de profundidade. Porque, às vezes, ele está querendo dizer assim, eu preguei para vocês somente a obra de Cristo aqui na terra. Mas como eu queria falar da obra dele lá no céu, viu? Mas se eles não estavam entendendo as coisas terrenas, como que ele ia falar das coisas espirituais? Como que ele iria falar da Canaã celestial? Paulo ele não falou disso com ele. Ele parou na ressurreição e quando ele parou ali deu problema. O povo não entendia. Então, ele está querendo dizer assim, olha, a profundidade, o relacionamento seus, no tempo que eu estive aí não cresceu, eu continuei dando leite, porque vocês não avançavam. Mas 5 anos depois, vocês ainda não conseguem comer alimento sólido. Vocês não conseguem entender. Ele está falando de profundidade do relacionamento, porque aquele povo não conseguia discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais. Eles queriam entender a Deus como os filósofos entendiam. Você lembra que eu falei semana passada que os filósofos e os sabichões queriam entender a Deus baseados no que eles viam, no que eles ouviam ou no que eles sentiam. E é por isso que Paulo ele vai dizer aqui em 1 Coríntios 2, no versículo 7, ele vai dizer assim, olha, 1 Coríntios 2, versículo 7, diz assim, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. A gente às vezes usa esse versículo fora do contexto para falar das coisas do céu, né? Os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração de homem nenhum. Mas o que Paulo está falando aqui é no contexto que os gregos ali, eles queriam conhecer a Deus vendo, ouvindo e sentindo. Ele fala, você não consegue conhecer a Deus dessa forma. Porque o que Deus ele preparou, olho nenhum viu ainda. Ouvido nenhum ouviu. E ainda não chegou de coração de homem nenhum. Você não vai conhecer nunca Deus dessa forma. Mas como que você vai conhecer? Aí ele diz, mas o Espírito Santo, ele nolo revela aqueles que Deus ele ama. Amém? Então, nós temos que aprender a nos relacionar com Deus com profundidade. É deixar Deus fazer a obra através do Espírito Santo em nossa vida. É dar liberdade mesmo para Deus. É falar com Deus, Senhor, muda minha história. Meu Deus, eu não quero cair mais, eu não quero fraquejar mais, eu não quero ir para a tua casa com motivos errados mais. Olha só, 1 Coríntios 2, no versículo 12, ele diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora,
o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Entenda isso, tá? Paulo ele não está dizendo aqui, eu sou cristão, ninguém pode me julgar. Se o servo de Deus está me julgando por quê? Ele está dizendo que aqui, o cristão, o servo de Deus, ele julga todas as coisas, o espiritual, e ele não é julgado por ninguém, é porque quem é espiritual tem o Espírito Santo. Sim ou não, igreja? E quem tem o Espírito Santo não precisa ser julgado por ninguém. Ele mesmo se julga. Ele tem um espírito dentro dele que condena ele. Eu não preciso que ninguém fale que eu estou errado para mim tomar juízo na minha vida, não. Se o Espírito Santo habita em mim, eu mesmo vou colocar minha cara no pó e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não está batendo as coisas, tá fora da rota de Deus. É por isso que o espiritual ele não precisa ser julgado por ninguém, por causa que ele mesmo vai se condenando. Deus, eu vacilei, xinguei fulano. Ô fulano, vem cá, deixa o pessoal ir na frente, fica aqui mais para cá, perdoa. Deus está quase me matando dentro de casa, porque eu não estou conseguindo dormir, depois que a gente bateu boca lá à toa. Nossa, você viu? Não, tá tudo certo. Passou. Porque ele mesmo não precisa que ninguém chegue. Quem é carnal, ele ainda não consegue ter esse entendimento. Ele às vezes vai pensar que está certo. Mas aqui, quem é carnal aqui? Levanta a mão. Você não é de carne, não, meu irmão? Todos nós somos. Você não comete erros na tua vida, não? Todos nós cometemos. Mas quem é carnal, quando erra, pensa que está certo. E bate o pé. E tranca a cara, entrufa. Faz o beiço. Né? Ela debate, briga com Deus, briga com quem quer que seja, e não arreda o pé. Mas quem é espiritual é uma manteiga derretida. Ele errou, ele fala, não, peraí, eu vou perder minha salvação, e o medo que a pessoa passa a ter. Não quero ficar para trás, não, vou lá pedir perdão mesmo. Calça a cara, a pessoa vai lá, humilha ela, não está nem aí, porque os humilhados serão exaltados, não é verdade? Amém, igreja? Então, Paulo está dizendo, olha, nós somos espirituais. Amém? Então, amados, o partidarismo, se você deixar ele tomar conta, ele mata a igreja, ele mata você, ele destrói sua vida espiritual. Mas se eu pudesse escolher um versículo que nos evitaria de termos partido dentro da igreja, seria aquele que nós lemos lá no começo, Mateus 5, versículo 13, e eu vou encerrar aqui. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim, olha, parte A. Mateus 5, 13 diz assim, vós sois o sal da terra. Amém? O que o sal ele faz na terra, amado? Quem pode dizer aí, hein? Hein? Então eu vou descer para perguntar. O que o sal ele faz, meu filho? Ele traz sede. Traz sede. Traz sede. Não, isso colou dele. Fala outra. O que o sal faz? Tempero. Tempera. Dá sabor. Dá sabor. Sal não faz nada. E você? Ele dá equilíbrio. Equilíbrio. Se for equilibrado, claro. Mas aqui, e na igreja? O que o sal faz? A igreja está na terra ainda, nós não estamos no céu. O que o sal faz na igreja? Hein? Ele faz as mesmas coisas. O sal no mundo lá fora, ele tempera, ele influencia. Na igreja, o sal ele tempera, ele dá sede, ele faz tudo isso. Só que na igreja, ele é coadjuvante. No mundo lá fora, nós somos luz. Na igreja, nós somos apenas
elemento. Você já viu alguém falando assim? Nossa, hoje eu vou comer um churrasco com o sal tal que vai ser uma benção. Não, você fala assim, eu vou comer uma carne tal. Ninguém nem lembra do sal. Ninguém nem lembra. Nossa, essa carne aqui tá macia demais. Que delícia. Ficou maravilhoso. Cadê o sal? Ele participou. Mas ele não teve papel principal em nada. É isso que nós, como cristãos, somos dentro da igreja. Nós estamos aqui para participar, para influenciar, para ajudar, para temperar a vida das pessoas. Mas entendamos, todos nós somos coadjuvantes dentro da igreja, porque a estrela principal dessa constelação é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor. E toda a igreja fique de pé. Põe a mão assim na altura do teu coração. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, amado. Eu não preciso fazer nenhum convite para arrependimento hoje. Porque quem está na presença de Deus e quem é espiritual consegue entender. Não custa nada você pedir perdão a quem feriu você e a quem você feriu. Isso acaba com aquela quina que te machuca dentro da igreja. Não pode haver isso, meus irmãos. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é o pastor, o Arley? Quem é? Apenas um escravo remador, obediente às ordens do capitão. Quem somos nós para ficarmos jactanciosos, soberbos? E a nossa carne ela vai nos enganando e vai nos afastando de Deus, e não é isso que Deus ele quer, não. Ele quer que nós aprendamos a nos relacionar com Ele da maneira certa. É Ele no lugar mais alto, nós no lugar mais baixo. Ele como o principal, nós como os coadjuvantes. Lá fora, nós somos muito importantes. Muito. Porque se você não tivesse nascido na sua família, estar ali dentro orando, pensa o que seria do seu lar. Se você não estivesse lá nessa empresa, passando a luta que você está passando, mas orando ali dentro, talvez aquelas pessoas não teriam mais emprego. Porque por causa de uma pessoa, Deus ele move uma nação. E é por isso que nós temos que entender, não precisa. Eu gostaria que aqui neste lugar tratássemos melhor uns aos outros, nos preocupássemos em saber quem é aquela pessoa, quem é esse irmão, que quando um visitante chegasse, você saísse do seu lugar, mesmo sendo membro da igreja, e dissesse para essa pessoa, seja bem-vinda à casa de Deus. Porque se Deus ele te trouxe até aqui, nós estamos precisando de escravos remadores também. E é por isso, amado, que é somente o Espírito Santo quem faz essa obra maravilhosa. Não tem nada melhor do que você sair da sua casa, colocar a sua melhor roupa às vezes, porque a gente não vai muito em festa, não temos noitadas, né? Então a gente
geralmente deixa o nosso melhor para usar até dentro da igreja. Não com vaidade nem nada, mas é porque o nosso Deus, ele merece, ele é a estrela principal. Eu me visto com o meu melhor para servir ele, para remar esse barco. Mas quando você chega na casa de Deus e só tem pessoas com problema, mas amáveis, fica o melhor lugar. Aí eu não vou vir no culto da manhã porque fulano vai estar lá. Peraí. Você pode, com esse coração, você pode ir em qualquer culto que Jesus não vai estar lá. Acabar com isso. Aquela igreja era muito difícil. Paulo está cortando o mal pela raiz, dizendo, olha, você não vai conhecer a Deus com o seu próprio entendimento, não com o seu achismo, não. É o Espírito Santo quem revela. O olho não viu ainda o que Deus ele faz hoje. O olho não viu o que Deus faz amanhã. O olho não viu o que Deus vai fazer daqui uma semana, daqui um mês. É tudo inédito, é coisa nova, é novidade de vida. Deus ele tem preparado tudo isso para nós. E é por isso que eu quero orar por você, para que você continue sendo essa bênção. Eu gostaria que você desse a mão para esse irmão que está do teu lado. E se você quiser, pode fechar até o corredor aí, se vocês quiserem. Porque eu quero fazer essa oração, pois ela é necessária. É uma oração que é necessária dentro da igreja. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim, eu te amo em Cristo Jesus. Isso. Porque essa pessoa, amado, ela é importante para nós, para você é importante para mim, assim como eu sou importante para você também, porque se nós estivermos aqui em discordância, esse culto não vale de nada. Mas se nós estivermos aqui com o coração quebrantado, com o coração perdoador, meu irmão, o que vai passar de mão em mão aqui vai ser a graça do Senhor, vai ser a cura que você precisa. É na comunhão que ele se manifesta. É na comunhão que ele quer estar. Não é na roda da contenda, da bagunça, não. Ele quer estar no meio das pessoas que têm problemas, mas que se amam, que se respeitam, que entenderam a palavra dele. Deixa eu fazer essa oração por você. Feche os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você orasse em espírito hoje. Ore por esta igreja. Ore para que nós sejamos um corpo, amado. Um corpo unido. Num só ideal, que é chegar lá na glória de Deus. Porque a minha missão aqui é entrar na despensa e trazer o alimento para todos nós. Mas eu vou ficar tão triste se eu não te ver lá na glória do Senhor, lá com Jesus. Eu vou superar, tá? Eu vou superar. Porque no céu não tem tristeza. Mas como eu gostaria de chegar lá em cima e te dar um abraço e poder dizer para você lá em cima o quanto você foi importante aqui nesta igreja. Assim como talvez você vai querer dizer, ô pastor, obrigado. Né? Na verdade, você não vai me chamar de pastor, não, vai ser irmão Arley, tá? Aqui é pastor, mas lá vai ser irmão Arley. Vai dizer, irmão Arley, o senhor me ajudou muito. Obrigado. Você me ajudou a remar o barco pesado lá, a gente estava remando junto, né? Você lembra daquele problema? Deu um iceberg, teve que virar na hora, senão desmontava tudo. Mas nós temos um capitão maravilhoso que vê. Amém? Então ore. Ore para que nós sejamos uma igreja abençoada. Igreja perfeita não existe, porque ela é composta de pessoas imperfeitas, amado. Mas uma igreja abençoada é como uma família que sabe que todos têm defeito, mas cada um sabe trabalhar as diferenças, as dificuldades, e assim Deus se agrada como Pai. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, aqui, meu Deus, nessa manhã, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos.
E tendo finalizado, meu Deus, esse primeiro problema daquela igreja tão terrível, que entristeceu tanto o coração do Senhor, ó Pai. Nós vimos, meu Deus, aonde está o problema. E nos ajude, Pai, aqui nessa igreja, nós olharmos para os irmãos com os olhos do coração, Pai. Olharmos uns para os outros, dê-nos a sensibilidade, Espírito Santo, para sentirmos a dor do nosso irmão, como um corpo sente a dor de um dos seus membros. Nos ajude a cuidar uns dos outros, ó Pai, em oração, em súplicas, no estender a mão, no partir do pão. Nos ajude, meu Deus, a ser uma igreja fundamentada em Cristo, mas edificada com aquilo que é precioso, com aquilo que é raro, com aquilo que é resistente, que é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa comunhão. Abençoa, meu Deus, que de mão em mão aqui, meu Pai, nesta manhã, passe a Tua graça sobre esta igreja. Que aqui de mão em mão, meu Pai querido, o Teu poder renovador, restaurador, a Tua humildade, ela nos envolva, Pai, para que nós venhamos, meu Deus, estarmos na Tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, aqueles que não gostam de nós. Abençoa, meu Deus, aqueles que falam mal de nós. Abençoa eles, ó Pai, porque eles falam, porque não Te conhecem, porque se Te conhecessem, não falariam. Ah, Senhor, toma, meu Deus, aqui este lugar. Continue com as rédeas desta igreja em Tuas mãos, ó Pai, para que as novidades do mercado da fé, elas não façam parte deste altar, mas que aquilo que é revelação do céu venha fazer parte, meu Pai, da dispensa que é exposta e servida aqui nesta igreja. Abençoa, meu Deus, a cada um dos Teus filhos nessa hora e toma o Teu lugar de honra, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.